Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma aula de redação, no nosso livro de produção de texto, tá? Hoje nós vamos iniciar a unidade 3, onde nós vamos falar sobre lenda e mito. E aí, você sabe que conceito é esse? O que diferencia de fato a lenda do mito? O mito é real? Ele existe ou é algo criado? Então vamos lá. Então, o mito, gente, os mitos, né, eles são caracterizados por personagens e eventos mágicos que não podem ser comprovados como verdadeiros. Já a lenda é uma narração, é uma história contada de forma escrita ou oral, na qual os fatos históricos foram modificados pela imaginação popular ou pela imaginação poética, tá? O que nós vemos na lenda também é tentar explicar algum acontecimento da natureza, um fenômeno, o surgimento de uma planta, o surgimento do sol, o surgimento da lua, tá? Isso é muito comum da gente ver também. Só um minutinho. Então, aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Estamos na página 90 do livro de produção de texto, tá? Então vamos lá, ó. O que nós estamos vendo aqui? Vários personagens do folclore, da cultura, das lendas brasileiras, tá? Neste capítulo você vai ler uma lenda intitulada A Lenda do Jurutaí. Antes disso, conheça um pouco mais sobre os principais povos que contribuíram para a criação das lendas brasileiras. Origem das lendas brasileiras. De onde vêm essas lendas, hein? O Brasil é formado por muitos povos, de maneira que as nossas tradições populares tiveram influência dessa miscigenação, dessa mistura, tá? Vários povos indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Depois foram trazidos escravos africanos de várias descendências. A imigração de europeus e asiáticos para o Brasil também contribuiu para a nossa riqueza cultural. Entretanto, nossas lendas tiveram origem predominantemente nos povos indígenas africanos e portugueses, né? Ou seja, povos que influenciaram a nossa cultura e ainda influenciam, tá? Seja na maneira de vestir, de falar, algumas palavras que nós usamos vêm do tupi, né? A nossa culinária, ela tem uma mistura muito rica, muito diversificada, né? Devido à influência desses povos. Conheça a seguir um pouco mais sobre cada tipo de lenda conforme essas origens, tá? As indígenas. Diversas histórias indígenas permanecem perdão, até hoje na memória do povo brasileiro. Essas narrativas foram transmitidas ao longo dos anos pelo contato entre indígenas e homem branco. Muitas lendas foram transmitidas oralmente na língua tupi, falada por nativos brasileiros. Para os indígenas, as lendas eram uma forma de explicar muitos acontecimentos em suas vidas, além de ter importância religiosa, tá? Então, como eu disse, essas lendas, elas explicam o fato, a gente vai ver a origem de um pássaro, né? A origem de uma planta, que é o caso da Vitória Régia, entre tantos outros, né? O casamento do Sol e da Lua, por que eu tenho Sol num determinado momento do dia e depois eu só tenho a Lua, tá? E os povos portugueses? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já possuíam sua própria riqueza em contos populares, herdados pelo contato com outros povos, tá? Como os mouros, os franceses e os espanhóis.
Vários personagens e histórias conhecidas no Brasil são herança portuguesa, como o lobisomem, o Pedro Malas Artes e os contos de fadas, tá? Povos africanos. Com a vinda das pessoas escravizadas, a convivência dos portugueses com os nativos diminuiu. As histórias contadas para as crianças passaram a ser de origem africana e acabaram tornando-se parte da tradição brasileira, com o passar do tempo. Além de introduzir as próprias histórias, os africanos também deram novas versões às narrativas de origem portuguesa, tá? Então a gente vê aqui, ó, a questão da alimentação, os personagens folclóricos, né, como o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Bumba Meu Boi. Aqui a questão culinária também, tá? Quais lendas você conhece? E aí? A lenda a seguir traz uma explicação para a origem de um importante recurso natural do Brasil. Leia o título da lenda e observe a ilustração que o acompanha. Você imagina de qual recurso se trata? Então, eu tenho aqui a imagem, né, ó, da floresta. A lenda de Jurutaí. Muito tempo atrás, no fundo da floresta amazônica, havia um pássaro chamado Jurutaí. Uma noite, Jurutaí olhou para cima através do ar quente e viu a lua. Ela estava completamente redonda. A luz prateada brilhou sobre a face de Jurutaí, como se a lua estivesse se esticando para tocá-lo. E Jurutaí se apaixonou. Jurutaí se apaixonou pela lua e quis ir até onde ela estava. Assim voou até o topo da árvore mais alta que podia ver. Mas a lua ainda estava longe. Ele voou até o cume de uma montanha, mas a lua ainda estava longe. Então ele voou até o céu. Jurutaí bateu as asas, subindo, subindo, até o ar ficar rarefeito, mas a lua estava muito longe. O pássaro continuou voando para cima até as asas doerem, os olhos arderem e parecer que cada respiração só enchia seus pulmões de vazio. Queria prosseguir, mas era muito difícil. A força de suas asas chegou ao fim e, de repente, ele começou a cair. Rodopiava através do ar negro e batia as asas céu abaixo. Ele caiu de volta nas folhas úmidas e perfumadas das árvores e se empoleirou ali, piscando ofegante para a lua. Ela estava distante demais para que ele a alcançasse. Assim, tudo o que Jurutaí podia fazer era cantar para ela. Ele cantou a mais bela canção que pôde, uma canção cheia de tristeza e amor que se espalhou pela floresta. A lua olhou para baixo, mas não respondeu, e lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Ainda existe um pássaro chamado Jurutaí que vive na floresta amazônica hoje em dia. Às vezes, na lua cheia, ele olha para o céu e canta. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha, e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Eles sabem que cantar a mais bela canção que se conhece é a melhor maneira de se livrar da tristeza. E acredita que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Então é uma história muito bonita, né, que explica o surgimento do rio Amazonas. O pássaro ele se apaixonou, né, ele não pensa muito, ele tenta alcançar a lua, mesmo sabendo que é algo difícil, mas parece que o amor, né, a paixão cega e faz a nossa compreensão ficar meio prejudicada, mas ele tenta cometer esse feito. E como não consegue, ele chora, 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 e são tantas as lágrimas que formam o rio Amazonas, tá? Então aqui, ó,
Eu vou deixar como sugestão de atividade a página 92, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.